Olá pessoal, bem-vindos! Aqui onde a gente trata de questões de trânsito com princípios, com a lógica e com a história do assunto. Nesse vídeo, trarei hoje aí sobre lombadas. Esse negócio que todo mundo conhece, vê no dia a dia, mas não sabe ainda como é que se coloca, como é que ela é feita, qual é o padrão. E tudo isso a gente vai ver hoje nesse vídeo. Seja lá qual for o seu nome, ondulação, lombada, saliência, guarda deitado, como quer que seja, ela é proibida taxativamente no nosso código também, né? Como em qualquer lugar do mundo. E por que tem tantas lombadas no Brasil, sendo que a lei proíbe? Por que nos outros países não tem tantas lombadas? Quais são os inconvenientes que a lombada traz para o motorista, para o veículo e para a sociedade? Bora lá pegar essa onda na ondulação e vamos ver esse bichinho aí que atrapalha a nossa vida no dia a dia. Pelo Sistema Internacional de Trânsito, a lombada é um obstáculo. Esse obstáculo tem que ser removido da via. Não existe obstáculo no lugar que passa veículo. Qualquer obstáculo que for colocado ou que for considerado como obstáculo tem que ser regulamentado e estudado de forma técnica para manter naquele lugar. Alteração no pavimento são permitidas algumas. Vamos ver aí quais são essas alterações que podem ser regulamentadas. Ondulação transversal. É a lombada que a gente conhece. Faixa elevada para travessia de pedestre. Sonorizador, pavimento colorido. Pois é, a cor também é uma alteração das características do pavimento. Pavimento rugoso, para melhorar a aderência em um determinado trecho e também reduzir a aquaplanagem. Pavimento microfresado, umas ranhurazinhas feitas no chão que é para melhorar a aderência. Revestimento com sonorizador longitudinal. Isso daí são o tipo de coisa que pode alterar o pavimento. A lombada é o que nós vamos falar agora. Prevê o nosso Código Nacional de Trânsito, atendendo aí os padrões internacionais, ele é taxativo falando de obstáculo. Claro que nesse artigo, falando de obstáculo, entra a lombada. O artigo 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Isso aqui é estranho para nós motoristas aqui. No Brasil não tem calçada. Até a multa de estacionar sobre calçada foi retirada do Código 97. Tem agora só passeio. Estacionar no passeio. Esse artigo aí tem no seu parágrafo único dizendo o seguinte. Agora sim, lombada. É proibida a utilização de ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade de trânsito competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. O CONTRAN regulamentou isso daí, foi estudado pelo Senatran e as formas técnicas de fazer lombada, que exageraram a beça, né? Não precisava tanta regulamentação para um objeto que é proibido. Vamos lá ver aí quais são as técnicas para se colocar uma lombada. A princípio ela deve ser colocada com autorização expressa da autoridade competente, né? Aquela quem compete fazer aquilo ali. Não é quando sabe, que no Brasil parece que o pessoal não sabe. Porque se coloca uma lombada errada porque o cara é competente, mas é incapacitado. Pode ser utilizada onde, se necessário, reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que o estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante
é o excesso de velocidade praticado no local e onde as outras soluções são ineficazes. Lendo esse texto aí, a gente percebe que já é difícil colocar uma lombada. Por quê? Vamos dar uma entendida nesse texto aqui. Eu vou botar uma lombada aqui. Eu vou botar uma lombada aqui. O negócio é mais criterioso. Tem que ter um estudo técnico comprovando que naquele local tem um índice de acidente. Pessoal, não é um atropelamento. Atropelamento não é por causa de velocidade. Por exemplo, pode ser atropelado por 30 km por hora, 20 km por hora, dando marcha ré a 10 por hora. O estudo técnico não é aquele de Chapolin Colorado. Eu acho. Não acho, esquece. O fator determinante é velocidade. Então, não dá para se colocar uma lombada só porque no lugar tem muita gente. Só porque teve um atropelamento. A lei não autoriza essa situação. A velocidade da via está até boa, mas nesse trecho não está. Então, isso daí, se tiver um risco potencial, aquele que tem ali uma intensidade de ocorrer, mesmo que não esteja ocorrendo ou nunca tenha ocorrido, então dá para se colocar uma lombada se houver essa situação. Apesar de ser um lugar que tenha um risco de acidente ou tenha um índice de acidente e o fator determinante é o excesso de velocidade e ainda tem que ser avaliado pela autoridade de trânsito, se não existe outras medidas para não ser colocada a lombada. Então, é difícil colocar a lombada, né? Mas por que será que no Brasil tem tantas? Aliás, a autoridade não está presente quando estão colocando lombada. Eles colocam um grupo de trabalhadores ali e eles vão lá e fazem uma mutueira de coisa lá e deixa lá e passa uma pintura ali do jeito que eles estão acostumados a ver. Que você sabe que ela é um lombo, você sabe que ela é pintada com faixa amarela. Tem município aí que nem sabe como pinta a lombada. É só pesquisar na internet aí, lombadas, que você vai ver, é uma lombada pintada toda de amarelo, né? Tem umas coisas aí horrendas. Vamos lá agora para os tipos de lombadas. E quais são as regrinhas para se pôr essa lombada? Nesse estudo que o código fala que o CONTRAN tinha que estudar, o CONTRAN criou 2 tipos de lombadas. A do tipo A e a do tipo B. A do tipo A é aquela mais longa, ou seja, a gente passa ela mais longo. Ela tem 3,70 metros. A do tipo B, ela é mais curta, gente. Então a gente passa por cima dela, ela é um espaço curto, 1,50 m, para não falar em termos técnicos. Vamos ver primeiro a do tipo A, a mais longa. Ela tem 3,70 metros, de 8 a 10 centímetros de altura do pavimento. Ela é feita para reduzir a velocidade a 30 km por hora. Ela pode ser colocada nas vias urbanas, nos trechos urbanos das vias rurais, trecho urbano das vias rurais, que é aquele perímetro que passa a rodovia ou uma estrada dentro de uma cidade ou um povoado. Ou numas vias coletoras, aquelas que saem das vias arteriais, ou acompanha a via de trânsito rápido. E em vias locais, aquelas que ficam no nosso bairro. Nas vias arteriais, ela também pode ser colocada com estudo técnico bem mais aprofundado, e naqueles trechos que a via arterial, que são aquelas artérias, tipo uma avenida, uma rua bem tensa, naqueles trechos que precisa, que ela perde as características. A do tipo B, ela é feita com 1,50 m para a gente passar por cima dela. E ela tem que ter aí de 6 a 8 centímetros de altura. A mesma altura das ondulações, dos defeitos das vias, né? Se colocar uma lombada nesse padrão aí na via pública no Brasil, ela vai se confundir porque a gente passa e não percebe se tem ou não lombada. Porque a gente já está pulando, saltando, passando em barreiras, passando em ondulações e não percebe a lombada. Isso não é crítica não, gente, isso aqui é a realidade. Você aí já viu isso daí, pode até não ter prestado atenção. Então essa lombada aí, que ela é mais estreitinha, atravessando na frente da via, ela pode ser colocada somente em via local. E também onde não circula
ônibus coletivo. Tá aí então os dois tipos de lombada que a gente já viu e onde que ela pode ser colocada. Agora, um negócio interessante e é um probleminha de língua portuguesa. As lombadas são feitas para reduzir a velocidade a 20 ou a 30. No via local a velocidade é 30. Então por isso que eu posso colocar uma lombada do tipo D, que ela é curtinha, ela reduz para 20. E o manual ainda diz que depois que reduz, mais adiante é obrigatório ter uma placa restabelecendo a velocidade do local. A mesma coisa é a que reduz para 30 km por hora. Não é que a via é 30 km por hora que eu vou encher de lombada. Não, eu posso colocar uma lombada numa via que a velocidade é 50. Mas eu vou ter que colocar a placa reduzindo, a advertência reduzindo, ou então aquela plaquinha de lombada dizendo que a lombada a tantos metros, que é para a pessoa ir reduzindo a velocidade, e baixar essa velocidade a 30. Depois que passar no trecho da lombada, restabelece a velocidade normal da via. Em alguns lugares a lombada é proibida. A menos de 15 metros de uma esquina, de uma interseção, não pode. Em calçada rebaixada para pedestres. Ou então em guias rebaixadas. Como a gente vê aí, tá vendo? Uma lombada bem proibidona aí, né? A gente pode até pedir a remoção dessa lombada aí, o morador, se ele quiser. Ele tem fundamento legal. Tem um título no Código de Trânsito que o cidadão pode pedir. Também não pode ter lombadas nas curvas e nem também depois dela, senão vira arapuca. Ela pega o motorista e ele se perde. Também não pode ter lombada em pavimento em mau estado de conservação. Então, pavimento com mau estado de conservação também não pode ter lombadas. Agora, umas regrinhas para ser colocada também que precisa ser observado. Em rodovias, naqueles perímetros urbanos, a inclinação menos de 4 graus, a descida, também não pode ter lombadas. Nas vias urbanas e nos acessos às rodovias, acesso à rodovia, que entra na rodovia, não é a alça, que a gente chama de tesoura, a alça de acesso é curva, não pode ter lombadas. Acesso à rodovia, ou então vias urbanas, se tiver inclinação inferior a 6 graus, também não pode ter lombadas. A lombada também, para ser colocada, ela precisa obedecer um espaço entre elas nas vias urbanas de duplo sentido, o mínimo é 50 metros de uma para outra. Em trechos de rodovias, perímetro urbano, também não pode ter aí espaço menor de 100 metros. Rodovias de pista simples, também é 50 metros o mínimo de uma para outra no perímetro urbano. Agora, como eu prometi no início do vídeo, os inconvenientes de lombada, que na verdade são fundamentos pelo qual ela é proibida. E essa já é o suficiente e é o motivo pelo qual muitos países do mundo não usam lombada. Qual que é? Veículo de urgência. De onde você está para o seu trabalho, quantas lombadas você passa? Da sua casa para o hospital, quantas lombadas você passa? Então vamos imaginar aí que você está dentro do carro com a sua esposa grávida. Pessoas que estão sendo transportadas de um hospital para outro. Pessoa costurada. Resgate levando gente quebrado, com fratura, né? Passando em lombadas. Ela contraria o princípio de fluidez. O princípio não muda, o princípio é igual para todo mundo. Reduzir a velocidade é uma exceção no trânsito. O Brasil adora como prática. Para quem acha que a fluidez, reduzir a velocidade não causa trânsito, verifica o perímetro que você anda todos os dias. No dia de garoa, o pessoal reduz a velocidade, verifica que tempo você vai levar. Sendo ela um obstáculo, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que não sabe o baque que dá numa suspensão uma lombada regular. Um carro pesa em média 900 quilos. Qualquer impacto na suspensão, você sabe a força que está batendo aquilo ali. Por essa regrinha aí, todas as lombadas deveriam ser retiradas. Por quê? Porque elas são mal feitas.
Olha só os tipos de lombada que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu até ilustrei aqui para a gente ver melhor. Ela começa na altura do pavimento e vai fazendo uma onda e terminando da mesma forma. Esse desenho aqui eu fiz para ilustrar a situação que a gente vê no dia a dia. Uma lombada do tipo meia-lua, né? Ela faz um arco assim, tipo meia-lua, para a gente passar por cima dela. Então, ela é pesada, ela dá um balançado no carro danado, né? Outras, elas são altas nas bordas, onde bate o pneu, para começar, no começo e no fim dela, onde bate. E o meio dela é reto. Também é outra coisa que arrebenta com o veículo, né? Essa daqui é a pior, essa terceira. É uma lombada, embora ela seja normal, como aqui no Brasil não tem infraestrutura, quando o pneu desce, termina de passar sobre a lombada, bate o peso de 900 quilos. Ali costuma aparecer uma baixada, um buraco. Essa via não era para ter lombada, porque ela não está no padrão técnico. Ela não tem infraestrutura, então não pode ter lombada. Certo? Justamente por isso, porque a lombada, além de danificar o veículo, danifica a via, que é o que a gente vê aí. O carro passa quando bate o pneu no chão, com o peso de 900 kg, vai afundando o pavimento. Aí dá um tranco na suspensão, que aí que as nossas vias são feitas com a parte central da via alta, e do lado direito é sempre caído para a direita, e a inclinação não pode ser tanta. A água, ela não fica nem no pavimento reto, né? E eles fazem isso daí porque as nossas vias são todas fora de padrão, todas cheias de ondulações, cheias de buracos, cheias de coisa, e para derramar a água do buraco ele deita a via para derramar a água do buraco. Sabedoria brasileira, né? Esse negócio aí, os caras são bons, né? Alguém me segure! Um grande risco para pedestre, um grande risco para o motorista e grandes danos para o motorista. Então, isso daí não deveria ser feito. Isso é feito somente no Brasil, porque eles perceberam que a gente não liga. O projeto do Código de Trânsito, a lombada é reta, o pavimento é reto. Mas aqui a lombada é feita em forma de arco, por cima da via. Quando você está numa via que ela tem uma inclinação para um lado, se você pisar no freio e o pneu arrastar, ele vai para a calçada. É aí que morre o pedestre, é aí que morre, é aí que bate na árvore, é aí que bate no poste. A gente pisa no freio, não bate no carro da frente, mas bate no poste. Você andando numa calçada que ela tem uma queda para um lado, pode sentir o desconforto que você vai ter e a calçada puxando você para o lado que está caindo. Certo? Isso aí não precisa ser engenheiro para entender, não. Ele gera estresse no motorista. A lombada, ela furta a atenção do motorista. A gente não tem hábito de ver placa. A gente perdeu. A lombada furta, o buraco furta. Isso daí. Tem muita coisa para o motorista ver. Pedestre, outros motoristas, as regras de trânsito, perceber de quem é a preferência. Tem muita coisa, não pode ser furtada por situações colocadas pela autoridade. Na França tem bastante lombadas, mas ela é colocada naquelas partes que aqui no Brasil a gente chama de faixa de pedestre suspensa. Lá é lombada. Então, nós estamos igual a quase todas as metrópoles do mundo e matando gente mais do que eles ainda. Então vamos estudar trânsito, vamos fazer o negócio direito que já está no tempo da gente seguir as regras. Obrigado, espero ter trazido aí algumas informações úteis para algumas pessoas que estudam trânsito e até o próximo.